Quando Hitler se tornou ditador da Alemanha, ele aplicou o que escreveu em seu livro, Minha Luta. Uma raça mais forte expulsará as raças mais fracas, pois o desejo vital esmaga os fracos para dar espaço aos fortes. Como Hitler conseguiu tomar o poder e se tornar o líder supremo, o Führer? 1929. O Congresso do Partido Nazista é o verdadeiro começo do que o autor dramático alemão Bertolt Brecht chamaria de ascensão irresistível de Adolf Hitler. A nova e devastadora crise econômica, originária dos Estados Unidos, havia causado um caos no mundo todo, principalmente na Alemanha. Uma após a outra, as fábricas fecharam as portas e o número de desempregados alcançou 6 milhões de pessoas. Desesperados, muitos alemães recorreram aos nazistas ou aos comunistas, que também tinham suas tropas paramilitares completas com uniformes. Comunistas e nazistas se enfrentaram violentamente em todas as eleições que se seguiram. Hitler provocou a desordem, mas ao mesmo tempo afirmava ser o único homem capaz de detê-la. Essa tática de chantagem provou ser eficiente. Hitler trouxe os donos de pequenos negócios e de propriedades para sua causa, denunciando a ameaça da praga vermelha. Os igualitários marxistas. O resultado foi incrível. Hitler era então líder do segundo partido político do país depois do social-democrata. Ainda assim, as classes superiores que menosprezavam Hitler não estavam muito preocupadas. Stefan Zweig escreveu: para eles o poder sempre esteve reservado para os barões, os príncipes e para aqueles com educação universitária. Nada cegou os intelectuais alemães tanto quanto o orgulho de sua cultura. Enquanto isso, a ascensão de Hitler continuava. Em apenas um ano, ele conseguiu dominar a extrema-direita alemã. Associações de veteranos, tais como os capacetes de aço, com 500 mil de membros, tinham que obedecer às suas ordens. Por trás de sua postura de dominância, Hitler havia acabado de sair de um escândalo que poderia tê-lo arruinado. Boatos de um drama pessoal circulavam na imprensa. Ele tinha uma paixão secreta por sua própria sobrinha, Jelly Roubal, de 23 anos. Ele a amava irracional e possessivamente. Ela havia acabado de cometer suicídio. Estava vivendo com o tio no apartamento dele em Munique e confidenciou a uma amiga: meu tio é um monstro. Ninguém nunca poderia imaginar o que ele exige de mim. Ela queria deixá-lo, mas estava morta. A imprensa lançou uma campanha contra Hitler, acusando-o de perversão sexual e até de ter assassinado Jelly. Extremamente deprimido, Hitler ameaçou se matar também. Sua comitiva preocupada decidiu agir. Seu fotógrafo, Heinrich Hoffmann, apresentou Hitler a uma de suas secretárias. Ela lembrava Jelly.
O nome dela era Eva Braun. Era uma moça experiente e tinha as qualificações necessárias. Ela ficou encantada pela popularidade do líder do partido nazista. Hitler faria dela sua amante. Ele se declarava solteiro, casado somente com a Alemanha, para ganhar a empatia das eleitoras femininas. Ao lado dela, Hitler recuperou sua agressividade como animal político em uma época em que o fim do mandato do presidente alemão Hindenburg estava se aproximando. Hitler se candidatou para sucedê-lo em 1932. 10 anos depois de sua tentativa de golpe e prisão, Hitler estava prestes a se tornar presidente da Alemanha. Os alemães foram submetidos a uma intensiva campanha feita com pôsteres. O chefe da propaganda nazista, Joseph Goebbels, idealizou uma campanha ultramoderna para a eleição usando aviões, uma novidade na Europa. O maior avião comercial da época foi fornecido pelo diretor das linhas aéreas Lufthansa, que não se opunha à oportunidade de fazer propaganda de graça. Hitler, usando um capacete de couro, deu início a uma excursão por centenas de cidades alemãs, onde poderia medir sua popularidade. Seu piloto, Hans Bauer, relembrou: decolávamos em qualquer tipo de clima, até durante tempestades. Cancelar um comício estava fora de questão. As pessoas acabaram perdendo o medo de voar. A conclusão de Hans Bauer foi que Hitler contribuiu para a expansão do tráfego aéreo. Goebbels inventou o slogan: o Führer sobre a Alemanha. Ele fabricou o mito de Hitler como o salvador supremo durante essas campanhas aéreas cuidadosamente filmadas e depois exibidas por todo o país. Mas Goebbels não podia relaxar. A campanha custava caro e os barões industriais ainda estavam desconfiados sobre os métodos violentos utilizados por Hitler. Os nazistas precisam cobrar todos dos que vinham ouvir Hitler o equivalente a €1. Isso não tirou seu incentivo, pelo contrário. Uma testemunha, Von Spaun, descreveu sua reação. De repente senti os olhos de Hitler sobre mim e isso me afetou pelo resto da minha vida. De abril de 1932. Uma semana antes das eleições presidenciais, Hitler reuniu 100 mil cidadãos de Berlim, cansados dos partidos tradicionais, aparentemente incapazes de enfrentar a nova crise. Rita Rüdiger, de 20 anos, estava entre a multidão. Não consigo explicar o estado em que aquela situação de desemprego nos deixou. Realmente achamos que Hitler sozinho poderia nos tirar daquela miséria. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht. Com seu discurso pseudo-social, Hitler se tornou um sério candidato à presidência. A imprensa passou por um período de atividade irrestrita. Na direita, Hitler era visto como protótipo de um aventureiro político. Na esquerda, os insultos eram mais pessoais. Hitler era descrito como um homossexual, um trapaceiro louco, um charlatão vaidoso, um tirano de fachada com seu chicote de couro. Embora o presidente Marshall Hindenburg, que estava deixando o cargo, fosse um monarquista reacionário, ele era apoiado pela esquerda. Esse paradoxo refletia o perigo cada vez maior da ascensão de Hitler, como enfatizava seu oponente mais determinado, o líder do Partido Social Democrata, Otto Wels. Es ist keine Minute Zeit mehr zu verlieren. Nur einen Gedanken, ein Ziel kann es noch geben. Der Faschismus muss geschlagen werden bis zur Vernichtung. Aus und durch für die Freiheit, die Republik und die deutsch geschaffene Arbeit.
10 de abril de 1932. O veredito é anunciado. Hitler não seria presidente. 13 milhões de alemães votaram nele. 1/3 do eleitorado. É um número enorme, mas não é suficiente. Hindenburg, reeleito graças aos sociais-democratas, quer se libertar da dependência que tem deles. E Hitler, dando continuidade à sua ascensão irresistível, recomeçou sua campanha. Ele fazia 5 discursos por dia. Sua comitiva ficou exausta. Alguém de seu círculo íntimo disse: éramos como auxiliares que precisavam fazer seu boxeador voltar à forma entre os rounds. Porém, Hitler se alimentava das multidões. Ele se entusiasmava por seu próprio ódio. Werfen uns Nationalsozialisten vor, und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Para Hitler, o primeiro partido a ser eliminado na campanha eleitoral de 1932 era o Partido Comunista. As tropas de choque receberam uma tarefa. Agora, eles somavam 400 mil homens que se autofinanciam, pagando por seus uniformes e equipamentos. Um deles, Rolf Taubert, trabalhava numa loja de doces em Hamburgo. Ele estava pronto para unir sua unidade motorizada de última hora. E afirmou: eu só tinha um pensamento: arriscar minha vida pela Alemanha. A humilhação do Tratado de Versalhes me tornou um defensor apaixonado de Hitler. Havia companheirismo, solidariedade e orgulho no uso do uniforme. Nós, que tínhamos vergonhas de sermos jovens demais para ter lutado na Grande Guerra, tiramos vantagem da experiência dos mais velhos. Julho de 1932, o verão sangrento da campanha eleitoral. As tropas de choque da SA, com a cumplicidade da polícia, promoviam batalhas nas ruas contra os comunistas. 100 mortos e vários feridos foi o total entre os comunistas. Muitos alemães, exaustos pela desordem e pela impotência do governo, aprovaram os atos violentos dos nazistas. O resultado foram 230 nazistas eleitos para o parlamento. Hitler se tornou o líder do partido político mais forte do país. Julho de 1932. O poder estava em seu alcance pela primeira vez. Porém, a euforia logo deu lugar à frustração. O presidente Hindenburg se recusou a nomeá-lo seu chanceler, chefe do governo. Ele disse a Hitler: perante Deus, minha consciência e a minha terra natal, não posso entregar o poder a um partido tão intolerante quanto o seu. No entanto, Hindenburg ofereceu a ele um papel no governo. Mas Hitler não se considerava um político comum à procura de um cargo ministerial. Ele queria todo o poder para estabelecer um Estado totalitário. Em poucas semanas, Goebbels, o chefe do vasto grupo parlamentar nazista, obteve sucesso em paralisar a administração democrática. Nenhuma maioria podia ser formada. Goebbels anunciou que estava na hora de dissolver a Assembleia, que não refletia mais os anseios do povo. Era preciso convocar uma nova eleição, a terceira em um ano. Ela aconteceria em novembro. Ele via essa eleição como uma chance de avançar. Energie und die Zähigkeit gehabt, von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20
novembro de 1932. Os resultados das eleições são uma frustração terrível.